Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor. Amém, irmãos? Boa noite a todos. Não preciso me apresentar, né? O pastor já me apresentou, todos são de casa, amém? A não ser o amado que aqui está conosco nessa noite. O pastor nos incumbiu de estar trazendo uma palavra. Então vamos lá, né? Deus tenha misericórdia da minha vida, irmãos. Mas amém, estamos participando de uma campanha, amém, irmãos? Qual é o título dessa campanha? Como que é? Precisamos... Não tem aqui? Qual é o título da campanha? Despertai, amém? Para nós despertarmos, amém? Glória a Deus. Vamos estar orando. Está compartilhando uma breve palavra com os irmãos. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, não desmerecendo a oração do nosso pastor, mas eu quero te louvar. Quero te agradecer por mais uma oportunidade de estar compartilhando a tua palavra juntamente com os meus irmãos. Que o Senhor venha me usar como canal de bênção, Senhor, que eu possa diminuir e que o Senhor venha crescer em nome de Jesus nessa noite. Amém? Glória a Deus. Quero ser breve, como eu falei, não quero me estender muito. Livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo de número 3, versículos 19. Versículo 19 até o versículo de número 21. Amém, aqui está? Vamos ler. Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel Perdão, irmãos, estou acho que precisando do óculos. Estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio de sua palavra. Amém? Essa noite eu quero compartilhar com vocês, quero falar acerca desse personagem. Na realidade vamos falar com base em dois. Em Samuel e na sua mãe Ana. Mas eu quero me atentar, na primeira parte, para Samuel. Creio que, se não todos, mas a grande maioria já deve ter ouvido falar de Samuel. Amém? Mas, como eu não sei, caso alguém ainda não tenha ouvido falar, eu preciso dizer quem foi Samuel. Samuel, ele foi o único homem em Israel que ele foi sacerdote, foi juiz e foi profeta. O que Deus fez na vida de Samuel, Ele não fez na vida de mais ninguém. Samuel nasceu em um período muito complicado do povo de Israel, porque o povo de Israel estava vivendo um processo de transição, a qual estava caminhando, saindo de um governo teocrático, onde Deus governava o seu povo, para um governo monárquico, para uma monarquia, onde um rei estaria
né, tomando posse do trono. Tanto é que Samuel, ele foi o único juiz. Samuel foi o último juiz. Só que, junto com tudo isso que Israel estava vivendo, Israel também estava vivendo um declínio espiritual. Nesse livro que nós lemos aí, se vocês quiserem ler depois o contexto, vocês vão ver o que a Bíblia vai nos dizer. A palavra de Deus, ela era rara, não tinha mais visão, não tinha mais profecia, não tinha mais revelação. Talvez vocês possam estar perguntando, será que isso não acontecia porque não tinha um templo naquela época? Não, muito pelo contrário. Existia um templo, e o templo ficava em Siló. Será que era porque não existia um sacerdote? Também não. Existia um templo, também existia um sacerdote chamado Eli, né? E juntamente com o sacerdote, também havia os filhos do sacerdote, Ofni e Finéias, que eles já estavam assumindo as funções administrativas de um sacerdote, ou seja, já estavam encaminhados para a função sacerdotal. Existia tudo, irmãos, ali, existia tudo, toda a liturgia, todo o rito, igual nós fizemos aqui, existia louvor, existia tudo, só não tinha uma coisa, irmãos, só não tinha a presença de Deus, só, né? Tinha tudo, menos Deus. Por que, irmão Henrique? Por que, irmão Tite? Porque os filhos do sacerdote, eles cumpriam todos os ritos que deveriam ser cumpridos, conforme manda o cronograma. Mas só que após o culto, quando eles saíam do culto, eles iam para a porta da tenda da revelação, para deitar com mulheres. Ou seja, toda aquela liturgia não tinha importância nenhuma, irmãos. Sabe por quê? Porque na verdade, tudo aquilo que eles faziam ali não tinha entrega. Não existia entrega. E se nós analisarmos bem, iremos enxergar que isso não é algo de espanto, infelizmente, em nossa geração. Infelizmente, Deus não aceita qualquer tipo de entrega, Deus não aceita qualquer tipo de oferta se não tiver uma entrega. O que estava acontecendo em Israel era isso, irmãos. Estavam oferecendo algo para Deus, mas não existia uma verdadeira entrega. Estavam fazendo as coisas, mas não estavam fazendo de coração. Parafraseando aqui, irmãos, eu acredito que Deus, olhando tudo isso que estava acontecendo lá do céu, com certeza Ele não se agradava, porque o que Ele quer verdadeiramente da minha, da tua, das nossas vidas, é uma entrega verdadeira, irmãos. Porque quem é entrega, amados, é entrega em qualquer lugar. Quem é entrega, não é entrega só aqui na hora do culto. Aqui na hora do culto é fácil. Eu vejo o irmão Tite é maior bênção. Ô irmão Tite, glória a Deus, o irmão Tite é maior bênção. E fora daqui, quem é o irmão Tite? E fora daqui, quem nós somos? Como nós somos reconhecidos no nosso ambiente de trabalho? Como nós somos reconhecidos diante da nossa família, diante da nossa parentela? Como nós somos conhecidos no meio dos nossos colegas da nossa escola? Como nós somos conhecidos? Porque quem é entrega no culto e é entrega fora do culto. A liturgia acontecia normalmente e Deus dizia: não vou me manifestar. Por quê? Porque o coração deles está muito longe de mim. Salmo de número
51, versículo 17, fala que o sacrifício que agrada a Deus é qual? É um espírito quebrantado e um coração contrito, irmãos. Aquilo que agrada a Deus é aqueles que têm um espírito quebrantado e um coração contrito. Ou seja, aqueles que estão verdadeiramente dispostos a cumprir todas e quaisquer coisas que Deus lhe pedir. Será que estamos dispostos a isso, irmãos? A cumprir todas, não é algumas, é todas as coisas que Deus nos tem imposto. E aqui existe algo bem interessante. Deus não se alegra com o filho, Deus não tem filhos prediletos. Porém, Deus também não se alegra com filhos que são desobedientes. Amém? Sabendo que Deus não se alegra com filhos desobedientes, Deus se alegra com filhos que... Vocês estão aqui? O nome da campanha é Desperta. Me ajuda a pregar. Amém? Vou voltar. Deus não se alegra com filhos desobedientes. Se Deus não se alegra com filhos desobedientes, Deus se alegra com os filhos que o honra. Tem uma grande diferença. Vou pegar o meu. Eu chego em casa e eu chego do serviço cansado e eu falo: Riquinho, sento no sofá e falo: Riquinho, pega uma água lá pro pai, filho. Aí ele vai falar: caramba, pai, de novo? Por que o senhor não pede para a Esther? Porque eu estou pedindo para você. E ali ele vai pegar a água. Obedeceu? Obedeceu. Mas foi da vontade? Acredito que não. No outro dia, eu chego. Calma, é meu pássaro. No outro dia, eu chego. Já estou olhando futuramente. Eu chego em casa, cansado, o mesmo contexto. E assim que eu sento no sofá, vem a Estherzinha com um copo de suco de laranja. Pai, está aqui para o senhor um copo de suco de laranja. Como que foi o dia do senhor? Está tudo bom com o senhor? Ou seja, tem alguma diferença? Com certeza. Ele até me obedeceu, mas me obedeceu murmurando. A outra me obedeceu também. E a diferença? A outra não só me obedeceu, a outra me honrou. E assim é Deus conosco. Deus ama aqueles que o honram, né? A palavra de Deus fala o quê? Honrai teu pai e tua mãe, amém? Deus é o nosso pai, então devemos honrar Ele. Mas, infelizmente, hoje isso tem se perdido, irmãos. Hoje isso tem se perdido. Livro de Mateus 6,33, coloca aqui, minha amada Vitória, coloca aqui. 6,33, Mateus. Eu não preciso, todos sabem, né? Só para dar um tempo para eu beber uma água. O que diz? Mateus 6,33. Olha lá, está lá escrito: buscai primeiro o reino de Deus. É isso? Olha lá. Me ajuda aí, pô. Parou? Não tem? Amém. Me ajuda aí, ô Everson. Senão sábado não tem lanche lá na célula, hein? Olha o que está escrito lá, ó. Buscar primeiro o quê? O reino de Deus. O pastor falou algo aqui, salientou algo aqui, que infelizmente, né, é uma grande verdade. Estamos entrando aí num período de temporada, né, onde muitos invertem, melhor dizendo, esse versículo. A palavra de Deus fala que nós devemos buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos será acrescentado. Mas muitos buscam primeiro os recursos,
Infelizmente. Olha a igreja como que está. Eu não acredito que todos estão em casa assistindo novela, né? Futebol não tem, o Santos já perdeu ontem, não tem mais o que ver. Então, ou seja, quero crer que devam estar trabalhando, não sei, mas o que acontece? O que acontece? As motivações estão erradas, como também muitos, graças a Deus hoje nós temos a tecnologia, mas infelizmente isso daí também tem roubado a nossa essência. Alguns optam em ficar em casa e assistir o culto através do YouTube, não é verdade? E o que diz lá no livro de Hebreus, versículo 10, capítulo 10, versículo 25. O que está escrito lá? Não deixeis de quê? De reunirmos como igreja. A palavra de Deus fala isso, irmãos. Não devemos deixar, mas infelizmente é uma realidade hoje em dia. Então, precisamos nos atentar para isso. Precisamos nos despertar com tudo isso. Será que a nossa geração tem verdadeiramente sido entregue a Deus? Nesse mesmo livro de Samuel, no capítulo de número 1, até que a gente enxerga algo aqui. Uma mulher que ela entra na história. Como eu falei, que eu iria falar de dois personagens, Samuel e da sua mãe Ana. 1 Samuel capítulo 1, versículo 1, vai falar de Ana. Ana, ela entra aqui nessa história. Interessante que em um determinado momento, todo ano ela ia ao templo, buscar algo, pedir algo a Deus. Mas chega um determinado momento que ela muda a sua oração. Todo ano que ela ia na igreja, ia no templo, ela ia para pedir algo, até o dia que ela mudou a sua oração e disse ao Senhor: se o Senhor me der um filho, eu lhe entrego. Todo ano ela ia ao templo pedir para que Deus pudesse conceder um filho a ela. Todo ano ela ia e pedia um filho para ela, e nunca foi concedido. Quando ela mudou a oração e falou que se Deus desse um filho para ela, ela ia entregar o filho para Deus, as coisas também mudou, porque era tudo o que Deus queria ouvir. Porque o que Deus quer verdadeiramente de todos nós é isso, é que nós sejamos uma entrega, não que sejamos meros personagens, aqueles que são uma pessoa aqui durante esses 2 horas no máximo, e lá fora é outra pessoa. Vocês conhecem alguém assim, irmãos? Na igreja é uma pessoa e fora daqui é outra pessoa. Costumamos dizer que se você quer conhecer alguém, pergunte para a família desse alguém. Pergunte para os vizinhos desse alguém quem ele é. E aí nós vamos poder identificar se verdadeiramente essa pessoa se entregou para Deus. Porque nós não podemos ser um personagem. Porque não foi para isso que Deus nos redimiu. Não foi para isso. Deixa eu falar algo aqui, irmãos. Nós não somos qualquer um, amados. Eu, você, todos nós que aqui estamos, até aqueles que aqui não estão no dia de hoje, todos nós não somos qualquer um. Vocês conseguem ter a noção
de quem nós somos em Cristo Jesus? Vocês têm a noção disso, irmãos? Quem nós somos em Cristo Jesus? A Bíblia mesmo nos fala. No livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, vai dizer que nós somos o quê? Nós somos a geração eleita, o povo adquirido, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para quê? Para anunciar as virtudes daquele que nos chamou, ou seja, falar sobre aquele que nos chamou, falar de Deus. Deus nos chamou para sermos e para fazermos a diferença, irmãos, aonde quer que nós estejamos. Você não é qualquer um, irmão. Você não é qualquer um. Eu não sou qualquer um. Temos que entender esse peso que carregamos em nossas costas. As pessoas olham para nós e não olham a gente como olhava há 15, 20 anos atrás. Hoje ele olha para nós e eles enxergam o quê? Um cristão. Ou seja, um pequeno Cristo. Será que nós temos vivido de fato como tal? Como um pequeno Cristo? Essa campanha vem, amados, é para isso, queridos. Confesso para você que eu queria estar aqui pregando aqui uma palavra, neopentecostal aí, que todos vão ganhar um carro, casa, apartamento lá no Tortuga, Mas enfim, não sei também se eu vou ter uma outra oportunidade, então vou aproveitar essa e vou falar tudo que eu tenho para falar. A campanha não é um título qualquer. A campanha é para que nós possamos nos despertar, irmãos. Devemos nos despertar e devemos ser verdadeiramente a entrega que Deus quer que sejamos. Não que nós venhamos viver uma vida igual Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, estou indo. Vou para o culto para ver o irmão B, o irmão C. Vou para o culto para ouvir os louvores. Não, amados. A nossa mentalidade não é essa. Viemos para a igreja para nos reunir com os santos, para quê? Para prestar um culto racional a Deus, entregar algo para Deus. Entregar o que para Deus? Aquilo que nós temos, aquilo que nós estamos cheios. Se nós acordarmos pela manhã, não temos o hábito de orar, de ler, de meditar na palavra, vamos chegar aqui vazios. Vamos entregar o que para Deus? Vamos entrar e vamos sair da mesma forma. Não senti nada hoje no culto. Não sentiu? Fica embaixo do ventilador, embaixo do ar-condicionado, que pelo menos vai sentir alguma coisa. Irmãos, é claro, está vazio. Está vazio, pô. Deus nos chamou para quê? Para fazer a diferença, irmãos. Para anunciar, para pregoar as suas boas novas, por onde quer que nós passarmos, por onde quer que nós andarmos. E muitas vezes nós temos negligenciado isso, irmãos. Quantos de nós têm abrido a boca para falar do amor de Cristo? Onde que nós estamos inseridos? No nosso trabalho. Somos 007? Irmão, tu é crente? Parecendo Pedro, Ali mas ele fala igual. Não, eu não conheço. Mas anda igual. Não, eu não. Irmão, ou somos ou não somos. Está com vergonha? Está com medo? Para que veio? Irmãos, temos que ser verdadeiros, irmãos. Se nós viemos aqui à frente e levantamos as nossas mãos com sinal de reconhecimento que nós necessitamos desse Deus, que nós estamos entregando a nossa vida para Deus. Irmãos, nós não temos o que se envergonhar. Temos que abrir mais a nossa boca e falar daquilo que Deus fez em nossas vidas. As pessoas que nos cercam vão olhar e vão falar assim: meu Deus, não sabia que você era assim, não sabia que tu viveu tudo isso. Porque o Deus que vocês, que nós servimos, é assim, irmãos. Deus transforma. Eu costumo dizer que Deus não muda ninguém, Deus transforma de uma tal maneira que a própria pessoa não consegue se reconhecer. A própria pessoa, quando se remete ao passado, ela não consegue
olhar para ela e não consegue acreditar da maneira que ela era, porque Deus, Ele transforma as nossas vidas, transforma a nossa mente. Para quê? Para que nós possamos fazer a diferença. Não que nós venhamos ficar escondidos e clausulados, se tornando obesos na fé, né? Venhamos todo dia de quinta, terça-feira na célula, domingo aqui, só recebendo palavra, e nem tem um irmão, amigo meu que me discipulava, ele fala assim que é os crentes inchada. Ó, só para mim, só se enchendo. E o que tu está fazendo com isso, irmãos? E o que nós estamos fazendo com isso? Com tudo aquilo que nós absorvemos aqui, com tudo aquilo que nós aprendemos, o que nós temos feito com isso? Deus quer que nós saiamos por aí falando desse amor, irmãos. Outrora nós falávamos cada atrocidade e não tinha vergonha, por que agora teríamos vergonha de falar desse Deus tão maravilhoso? Mas vamos voltar aqui, irmãos. Ana, para ela entrar no templo, Ana, para ela ir até o templo, para orar, para buscar a Deus, não era tão fácil. A Bíblia diz que ela morava em uma região de Efraim, que se chamava Ramataim Zofim, irmãos. Era uma região montanhosa de Efraim. E Siló também estava no alto. Então, ou seja, para Ana ir ao templo que ficava em Siló, ela tinha que descer de Ramataim Zofim para depois subir até Siló. Vou esclarecer melhor aqui para nós, irmãos, aquilo que o Espírito Santo ministra no meu coração. Só podemos receber algo da parte de Deus quando nós entendemos esse princípio. Qual o princípio, irmão Tite? Irmão Henrique? Devemos que descer. Devemos que descer. Devemos que nos diminuir, irmãos, porque nós não somos nada. É Ele que tem que crescer, é Ele que tem que se manifestar nas nossas vidas, porque nós não somos nada. Nós não somos nada, irmãos. Pela graça e misericórdia estamos aqui, mas nós não somos merecedores nada disso. Então, para nós recebermos algo, nós temos que ter esse entendimento. Temos que descer para depois subir. Não tem outra forma de você chegar assim antes de você não descer, amados. Muitas vezes nós queremos resolver as lutas que nós enfrentamos, as adversidades que nós estamos passando da nossa forma, na força do nosso braço, ou seja, com o nosso intelecto, com as nossas amizades, né? Dando o nosso jeitinho brasileiro, onde na realidade, qual é a melhor forma de nós resolvermos tudo isso, irmãos? Bolachinha no chão. É de joelho, amados. É orando, com a boca, com a cara no pó. Se você estiver de joelho, amados, você pode ter certeza que é muito mais difícil você cair. Esteja de pé e pede para alguém te empurrar. Você pode cair. Agora esteja de joelho. Mais difícil de você cair. Por quê? Deus vai estar nos sustentando, amados. Deus vai estar nos sustentando. Por isso que muitos não vivenciam aquilo que Deus tem para ele. Por quê? Porque não entende esse princípio. Eu acredito que quando Deus ouviu isso da boca de Ana, essa palavra entrega, Ele disse: eu vou te dar, Ana. Por quê? Porque Ele conhecia o coração daquela mulher. A Bíblia fala que naquela mesma madrugada, Ele visita Ana, e a sua barriga começa a crescer. E Ana não tinha noção que no seu ventre existia alguém, estava sendo gerado alguém que iria marcar uma geração. E Ana era crente, irmãos. Ana era crente. Ela sabia aquilo que ela tinha dito, que ela tinha que devolver o menino
no templo, após o nascimento. Só que primeiro, a criança precisava desmamar. Alguns historiadores falam que uma criança, no mínimo, deveria passar um período de 3 anos para desmamar. Alguns historiadores falam que até um pouco mais, né? Tem alguns abençoados aí que até 5 anos, até mais, né? Mamando. Mas enfim, eu posso falar com toda a convicção, irmãos, que nesse período de 3 anos, Ana não subiu ao templo. Não porque ela não queria ir lá, não, ela sabia o voto que ela tinha feito com Deus. Ela não queria ir ao templo porque ela não queria ir e voltar com o garoto. Ou ela não queria ir sem o garoto. Por quê? Ela fez um voto com Deus. Coloca aqui, irmãos, Eclesiastes, Vitória. Eclesiastes 5, versículo 4 e versículo 5. Eclesiastes capítulo 5, versículo 4, versículo 5. Ana, ela tinha feito um voto com Deus. E ela sabia aquilo que ela estava fazendo com Deus. Olha o que diz lá, ó, quando você fizer um voto, cumpra sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto, versículo 5. É melhor não fazer o voto do que fazer e não cumprir. Ana sabia de tudo isso. Ana prometeu algo. Ana fez um voto com Deus. Ana falou que entregaria o menino. Mas para isso, primeiro, ele tinha que estar sendo amamentado. Aqui, ó. Amamentado. Primeiro, ele tinha que estar sendo amamentado. Ele tinha que estar sendo fortalecido para que ele pudesse crescer. Para que ele pudesse crescer. Para que quando ele subisse, ele não viesse a descer, mas sim permanecer. E eu imagino Penina tirando sarro de Samuel, tirando sarro de Ana, melhor dizendo, achando que Samuel nunca nem iria subir. Mal ela sabia, irmãos, que o tempo de espera não significa que Deus estava parado. Vou falar algo aqui para vocês, irmãos. Muitas vezes algum de vocês deve estar esperando algo da parte de Deus e não está vendo acontecendo. Não é porque vocês não estão vendo que é sinal que Deus está parado. Deus está trabalhando em seu favor. Deus está trabalhando em seu favor. A palavra de Deus fala que nós devemos entregar o nosso caminho a Ele e confiar nele. Por quê? Porque o mais Ele fará. Não tem porquê você estar, não é porque você não está vendo que Deus não está trabalhando. Olha quanto você tem melhorado. Vocês conseguem enxergar isso, irmãos? Desde o momento que vocês aceitaram a Cristo como seu único e suficiente Salvador? Algum permanece da mesma forma? Eu creio que não, irmãos. Eu creio que é impossível você aceitar a Cristo, porque quando nós aceitamos Ele, Ele faz morada em nós. É impossível nós aceitarmos Ele e permanecermos da mesma forma. Temos melhorado. Deus tem feito nós crescer, irmãos. Deus não permite que esse tempo de espera, na minha, na tua vida, venha ser para nos desmotivar, nos abater, nos abalar. Infelizmente isso acontece com muitos, mas Deus está usando todo esse tempo para forjar o nosso caráter. Deus está nos estruturando. Deus sabe qual é o nosso problema. E o nosso problema, eu falo nosso porque também estou inserido, né, nessa geração. O nosso problema é que nós queremos tudo para a nossa hora.
E alguns, por ter sido mal educados, né, por aprender que pode tudo na hora que querem, acaba se frustrando. Porque com Deus, não é na hora que nós queremos, com Deus é na hora que Ele quer. Ele vai fazer na hora dele e da forma dele. Não é na hora que nós queremos e da forma que nós queremos, não. É na hora que Ele quer e da maneira que Ele quer, não é da nossa maneira. Muitas vezes nós fazemos plano, a palavra de Deus nos diz isso. Nós fazemos planos, mas a última palavra vem do Senhor. A última palavra vem do Senhor. É Ele que determina. É no tempo dele, é na hora dele, irmãos. Alguns historiadores falam que Ana esperou, sabe quanto tempo, amados? Até que ela pudesse alcançar esse milagre. No mínimo, 25 anos. Ana esperou. Será que nós esperaríamos esse tempo todo? Só que detalhe, irmãos, existe um grande detalhe aqui. Uma coisa é você orar pedindo algo para Deus. O contexto de Ana era totalmente diferente. Ana não era uma mulher que tinha problema hormonal, né? Hoje tem essas situações. Faz o tratamento e consegue ter uma gestação. Não. O que a Bíblia nos fala? Que Ana era o quê? Ana era estéril. Ou seja, não tinha como gerar, irmãos. Não tinha como gerar. Mas nem por isso ela desacreditou. Nem por isso ela desanimou. Nem por isso ela desistiu. Muitas vezes nós não alcançamos aquilo que nós queríamos e acabamos desistindo. Às vezes a bênção está tão próximo da gente e nós falamos, não. E aí acabamos, como o pastor fala, voltando lá para o final da fila. Eu não sei pelo que você tem orado, irmãos. Eu não sei pelo que você tem orado, irmãos. Mas eu tenho algo para falar para você. Não desista. Persevera. Persista. Persista na oração. Deus tem ouvido tua oração. Deus tem ouvido tua oração. Deus tem recolhido cada das tuas lágrimas, irmãos. Sabe aquela lágrima que tu tenta esconder, que tu vai orar lá no banheiro, embaixo do chuveiro, para ninguém ver? Ninguém está vendo, mas Ele está. Ele está vendo. Ele está vendo, irmãos. Descansa o teu coração. Ele está vendo, Ele tem contemplado tudo isso. E no tempo certo de Deus, Ele vai cumprir aquilo que Ele tem para a tua, para a minha vida. A palavra de Deus fala no livro de Eclesiastes que há tempo para todas as coisas. Há tempo de chorar. Talvez podemos estar passando por esse período de chorar. Mas também a Bíblia nos afirma que da mesma forma que há tempo de chorar, também há tempo de se alegrar. Amém? Creia, irmãos, creia, não desista, persevera. O inimigo quer isso, irmãos, quer que você desista. Não faça isso, queridos. Não faça isso. Que lá na frente, lá, vocês vão cantar aquele louvor lá. Não vou cantar, senão eu vou tomar a vaga do Renan. Né? Vai valer a pena, né? Vai valer a pena, vai valer a pena. Vai valer a pena, irmãos. Claro que vai valer a pena. Eu tenho certeza que quando vocês estiverem aí, profético, irmãos, que isso daí fizeram com a minha vida. Quem está em célula aqui? Todo mundo. Se não tiver, está em pecado. A coordenadora está aqui, se não tiver, está em pecado. Todos aqui estão em célula. Amém? E na célula existe algo profético. O que é? A cadeira vazia. Vamos orar pela essa cadeira. Irmãos do céu, quanto que oraram pela minha vida. Glória a Deus pela vida desses amados. Hoje em dia, pela graça e pela misericórdia, estou aqui. E por isso que eu creio, por isso que eu gosto de oração, da oração, porque eu tenho certeza, eu tenho convicção, eu acredito no poder que há na oração, irmãos. Se nós verdadeiramente tivéssemos essa convicção, não precisaria estarmos fazendo aqui
de certa forma, né, avisos repetitivos, que tem culto de oração segunda, culto de oração quarta-feira, essa igreja estaria tomada, porque motivos de oração não faltam, né? Então, amados, não desista, não desista, porque esse Deus, Ele gosta de fazer coisas extraordinárias na vida daqueles que muitos acham que não tem mais jeito, irmãos. A palavra tem um grande poder. A palavra tem um grande poder. Eu não sei se todos aqui, mas eu acredito que a grande maioria dos homens, né, vão saber o que eu vou falar aqui. A palavra, ela tem o poder, irmãos. Recentemente, findou um campeonato, né, um campeonato de futebol, e eu acredito que Deus permitiu isso acontecer, irmãos. Da câmera, dá um zoom, dá um close, né, dá um zoom no treinador. Ali, quando o treinador chamou 2 jogadores para entrar. Os homens, eu acredito que sabem do que eu estou falando. E aquilo dali, eu creio que mundialmente todos viram aquilo. O treinador olhou para aquele jogador e falou: você vai entrar e vai fazer o gol do título. Quem viu isso daí? Só eu que vi? Ó, irmão Francisca viu. Glória a Deus. Só eu e irmão Francisca vimos. Depois vocês procuram na internet. O Rafa também viu. Depois vocês procuram na internet, irmãos. Ou seja, o poder da palavra, irmãos. O poder da palavra. Verbalizar a palavra. Traga a existência. Usa a tua fé. Olha para esse banco. Quem você quer do teu lado? O teu esposo? Quem você quer do teu lado? O teu filho? A tua filha? A tua esposa? Eu não sei quem é, irmãos. Olha para esse banco. Profetiza. Traga a existência. Chama a existência. A fé é isso, é a certeza, é a convicção. Você não vê. Isso é loucura. Para muitos, acha que é loucura. Mas para quem crê, sabe que isso é poder de Deus, irmãos. Isso é poder de Deus. Isso é poder de Deus. A palavra tem um grande poder. Tanto é que estamos aí num período aí de libertação, e até tem um tópico, todos aqui que passaram por esse processo, né, de libertação, nós vemos ali que na ficha, né, fala sobre isso, né, sobre as palavras proferidas sobre a sua vida, palavras de maldições e tal, e ali nós fazemos a quebra disso daí. Por conta do quê? Por conta disso. Do poder que existe na palavra. E muitas vezes nós mesmos nos auto-amaldiçoamos, né? Falamos: ah, irmão, mas isso não é para mim não. Isso daí é para o irmão A. Isso daí é para o irmão B, né? Se você pensa assim, amados, eu tenho algo para dizer para vocês. Quem já se imaginou um dia pregando aqui? Não, né? Eu também não. Na realidade, eu nunca quis isso. Talvez eu um dia, né, também pensei assim: isso não é para mim. Isso é para irmão A, isso é para irmão B, isso é para irmão C. Quem é que já pensou assim? Só eu? Então, amém. Continue orando pela minha vida. Porque se vocês pensam assim, amados, parabéns. Vocês são um grande candidato a viver uma história de Deus nas suas vidas. Não queira subestimar o poder de Deus, porque Deus adora pegar cenários impróprios, adora pegar pessoas que não podem, gente que não é, para que o nome dele seja glorificado, amados. Um tempo atrás, agora recentemente, conversando com um amigo, esse amigo retornou ao mercado de trabalho e compartilhando comigo, falando aquilo que Deus tem feito na vida dele, né? Falando o quanto Deus tem sido tão bom, né, na vida dele. E falou: pô, Tite, eu não merecia tudo isso que Deus está fazendo na minha vida. Eu falei: como isso, irmão? Como isso? Tu é o quê diante de Deus? Tu é filho de Deus. O melhor está para ti. Então não tem por que você pensar assim. Deus tem o melhor para os seus filhos. Deus tem o melhor para todos nós. Amém?
você só está colhendo aquilo que você plantou. Deus está te honrando porque você tem honrado Ele. Pô, Tite, mas tem pessoas mais qualificadas. Eu falei, irmão, mas é assim que Deus faz. Assim que Deus faz. Deus coloca pessoas que está totalmente fora do contexto, Ele insere dentro do contexto, para o seu nome ser glorificado. E aí, quando eu desliguei o telefone, irmãos, veio bem forte, o Espírito Santo ministrou no meu coração. Eu falei, vou ligar de novo para ele. Veio aquilo no meu coração, o Espírito Santo falando comigo acerca da multiplicação dos pães, irmãos. Né? Todos aqui sabem, João 6, né? A multiplicação dos pães. Ali vai dizer que estava reunido naquele lugar 5.000 homens, porque não contavam, nem mulheres, nem crianças, amém? Todos sabem o que eu estou falando aqui, amém? 5 pães, 2 peixinhos, amém? Estava ali reunido 5.000 homens. Deus usou quem? Vocês sabem o que eu estou falando, irmão, desse contexto? Precisa colocar aqui? Deus usou quem? A criança, um menino. Ou seja, e aonde que essa criança, esse menino, apareceu? O óbvio era ter usado pelo menos um daqueles 5.000 homens. Mas Deus usou alguém que estava fora do contexto. Para quê? Para que o seu nome seja glorificado. Eu falei, então é assim que Deus faz, irmão. Deus coloca aqueles que é dele no lugar de honra. Não foi assim na vida de José? José foi o quê? Governador do Egito. Agora, para e pense, irmãos. O Egito tinha governador? Até onde eu sei, não existia governador. Só existia o faraó. E o que Deus fez para honrar aquele homem? Tornou o governador. Levantou ele como um dos homens mais importantes daquela época. Por conta de quê? Por conta que ele tinha um coração entregue ao Senhor. Ana não acreditava que ela não poderia gerar. Ela não acreditava nisso. Ana não acreditava que ela não poderia gerar. Por quê? Toda vez ela ia lá. Porque verdadeiramente ela sabia. Ela cria, ela acreditava, ela conhecia o Deus que ela servia. Ela sabia que o Deus que ela servia poderia fazer algo na vida dela. Por isso que todo ano ela ia lá. Por mais que Penina ficava zombando a vida dela, ela no decorrer ali, no mínimo, no decorrer desses 25 anos, ela nunca deixou de estar lá. Sempre indo lá buscando a Deus. Sempre indo lá pedindo algo para Deus. Mas no dia que ela mudou a sua oração, Deus a concedeu. Então, o que eu aprendo, amados? Muitas vezes nós temos pedido algo e não temos recebido. Muitas vezes nós temos semeado e não temos colhido. Então, o que nós precisamos fazer para colher? Mudar a semente. Mude a semente. Mude a sua forma de orar. Mas não deixe de orar. Chega o tempo que Ana vai com o menino até o templo para entregar o menino ao sacerdote Eli. E interessante que quando ela chega ali, ela fala, está aqui o menino sacerdote, e ele vai ficar aqui com você. Agora imagine vocês, amados, você receber uma visita com uma criança a qual você não conhece e você ter que cuidar, criar dessa criança. Já pensou numa situação dessa? Qual seria o sentimento que nós teríamos? Né? Vocês acham que Samuel, né, nós vemos, né, a história de Samuel, o profeta Samuel, o sacerdote Samuel, vocês acham que Samuel, ele sempre foi o mais amado, irmãos? Será que ele estava hospedado no melhor quarto? É claro que não, irmãos. Por quê? O melhor quarto tinha que ser do sacerdote.
né? E também, com certeza, dos seus filhos. Mas Samuel permanecia ali, naquele quarto humilde, no pior quarto. E muitas vezes nós nos encontramos num momento difícil, naquele momento pior das nossas vidas, e achamos que é Deus, e achamos que é o diabo que nos colocou nesse momento, nesse período que estamos passando tão difícil. É o diabo. Que infelizmente o crente tem isso, de tudo culpar o diabo, tudo culpar o diabo. Mas muitas vezes, amados, não é o diabo, é o próprio Deus, porque tudo acontece com permissão de Deus. Lembra de Jó? O diabo pediu permissão para Deus, para tocar na vida de Jó, e Deus permitiu. Na alma dele não. Você pode até tocar em tudo que ele tem, até nele, mas na alma dele não. Ou seja, tudo que nós passamos, tudo que nós enfrentamos é permissão de Deus. Deus permite algumas situações, como eu falei anteriormente, para forjar o nosso caráter. E interessante que enquanto os filhos de Eli, Ofni e Finéia, estavam ali, entre aspas, no bem bom, se deitando com as mulheres, na porta da tenda do templo, o menino Samuel continuava no quarto. Ou seja, enquanto os filhos do sacerdote estavam na porta da tenda, Deus estava ensinando o menino lá no quarto. Ou seja, é no pior cenário, irmãos. É no meio do conflito, amados, que o Espírito Santo vai te ensinar. Vai nos ensinar o que, irmão Tite? Vai nos ensinar a depender mais de Deus, amados. Porque muitas vezes, quando nós estamos no bem bom, nós acabamos deixando Deus um pouco de lado. Amém ou não amém? Sejamos claros, sejamos verdadeiros, irmãos. Deixamos Deus de lado. Agora deixa o papai dar só um arrochinho para ver como que vem para os pés do Senhor. Amém ou não amém? É no momento mais difícil que Deus nos ensina, irmãos. Deus nos ensina. Deus nos ensina a depender dEle. Não é porque você está passando por um momento difícil, não é porque você está vivendo um momento de adversidade, que você não está crescendo. Para muitos, você pode estar estagnado. Lembra daqueles perturbados que se diziam amigos de Jó, Quando Jó estava, como diz, por cima da carne seca, ele era o cara. Quando Jó começou a perder tudo, o que os amigos falaram? A primeira coisa que os amigos falaram: tá crente, hein? Tá em pecado. Será que é diferente, irmãos, no dia de hoje? O irmão está passando por uma luta. A vida do cristão é assim, irmãos. De fé em fé, de glória em glória. Vai se levantar uma luta, vamos passar. Vai se levantar outra, iremos passar. Vai se levantar outra. Oi, irmão Tite, mas eu não saio da luta? Aí muitos vão falar: tem gato na tuba, Acho que o irmão está em pecado. Não é assim que muitos falam? Mas não, irmãos. É Deus nos provando, forjando o nosso caráter, para demonstrar para o inimigo quem nós somos em Cristo Jesus. Nós somos fiéis. Nós levantamos a nossa mão e declaramos que seremos fiéis até, cantamos aqui, até quando? Até que Ele venha, eu vou clamar. Até que Ele venha, eu não vou, como que é, Renan? Eu não vou descansar? É isso aí. Até que Ele venha, eu vou clamar. Até que Ele venha, eu não vou descansar. Eu vou gastar a minha vida diante do Teu altar. Glória a Deus.
Mas é desse jeito, irmãos. É desse jeito, irmãos, que Deus faz. Mas infelizmente, amados, muitos não querem viver isso. Infelizmente, nós estamos vivendo uma geração que só quer o reconhecimento. Eu tenho que falar isso aqui, irmãos. Infelizmente, essa é uma grande verdade. Nós estamos vivendo uma geração que só quer o reconhecimento. É fácil olhar aqui, vou usar os nossos exemplos, olhar aqui, nosso pastor Ari, nosso pastor Nizuzi, pessoas que, já têm uma caminhada cristã, nós olhamos para eles e admiramos como homens de Cristo. E será que nós estamos dispostos a viver toda a renúncia que ele vive, que eles vivem? Muitos de nós queremos isso, mas não queremos viver as renúncias. Hoje em dia, estamos inseridos, glória a Deus por isso, pela essa visão do discipulado aqui na igreja, Muitos de nós queremos ser reconhecidos como discípulos. Está sendo discipulado, Tite? Está fazendo discipulado, Tite? Estou fazendo discipulado. Queremos ser reconhecidos como discípulos. Mas será que verdadeiramente temos pagado o preço que um discípulo paga? Discipulado não é só se encontrar uma vez na semana, irmãos, tirar foto, botar lá no grupo, mandar o relatório para os nossos irmãos, irmão Maria, irmão Alexandre. Discipulado não é só isso, irmãos. Discipulado não é só isso. O discipulado vai muito além disso, irmãos. O evangelho tem que estar correndo em nosso sangue, amado. Você tem que respirar o evangelho. Como diz, a boca só fala daquilo que o coração está cheio, amado. É claro, vamos conversar de N situação, vamos conversar, mas o assunto Cristo não pode fugir, não pode sair das nossas bocas, amado, a não ser que nós não estejamos cheios de Deus. Se eu encher esse copo aqui, está cheio, se eu colocar mais um pouco, ele vai sair, e assim temos que ser, temos que exalar, temos que falar. O evangelho tem que ser isso, irmãos. Temos que buscar mais a Deus, como diz no livro de Oséias 6:3. Devemos conhecer e parar? Não, devemos conhecer e prosseguir conhecendo o nosso Deus. Falar de Deus para toda e qualquer criatura. É isso que é um verdadeiro discipulado. É isso, para isso que Deus nos chamou, para ser discipulado, para ser discípulos dele, para falar não só na Judéia, não só em Samaria, mas falar em todos os lugares, até o confim da terra, amados. É isso que é um discípulo de Deus, falar. Mas eu profetizo, irmãos, eu quero profetizar essa noite, que todo esse sofisma vai cair em nome de Jesus. Eu creio que essa noite é uma noite de despertamento, amados. Eu creio que nessa noite é uma noite de entrega. Eu creio que nessa noite vai ser levantado homens e mulheres verdadeiramente, com a vida verdadeiramente entregue, rendida no altar do Senhor. Pode vir aqui, os irmãos quiserem tocar um louvor aqui, irmãos. Irmãos, é lindo nós falarmos de testemunhos que os outros viveram, testemunhos que ouvimos falar, mas muito mais lindo é nós falarmos daquilo que nós vivemos, aquilo que Deus fez em nossas vidas. Nós temos que falar, é isso, amados, aquilo que Deus fez em nossas vidas. O problema da nossa geração é que ela quer viver o novo de Deus. Quem não quer viver o novo de Deus aqui? Quem quer viver o novo de Deus? Olha, ia fazer uma pegadinha, mas vocês estão espertos. Todos queremos viver o novo de Deus, amados. Mas o problema da nossa geração é que muitos, não vou falar todos, é claro, mas muitos querem viver o novo de Deus
continuando com seus velhos costumes, com seus velhos hábitos. Como que vamos viver o novo de Deus, sendo que nós não conseguimos deixar aquelas coisas velhas, aquelas coisas do passado, que ainda trazemos? Não tem como, amados. Para viver o novo de Deus, é preciso deixar tudo aquilo que tem parado, tudo aquilo que tem estagnado a gente. Muitas vezes nós não vivemos o melhor de Deus nas nossas vidas por conta disso. Não vivemos o novo de Deus por conta disso. Não avançamos porque alguma coisa ainda está nos aprisionando. A palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios 11, examine a si mesmo, faça uma autoanálise. Pô, será que ainda tem algo? Só você mesmo, só a própria pessoa sabe o que ela tem feito. Ela sabe o que ela precisa fazer para avançar para o tempo novo. O diabo tinha achado que tinha conseguido paralisar a vida da igreja, a nossa vida, a vida daqueles que todo aqui está. Mas quando ele olha para nós, olha para mim, olha para você, todos os cultos, vindo aqui, passando por uma dificuldade ferrenha, ele acha, essa ele não vai aguentar, agora eu pego ele. E se levanta uma prova e tal, e você acha, e tal, e você continua vindo aqui. Vocês já vivenciaram isso, irmãos? Entrar por essa porta de uma forma, e aí a luz apaga, começa o primeiro louvor, você ainda está com o pensamento nos problemas. Começa o segundo louvor, Deus começa a ministrar no teu coração. Quando começa o terceiro louvor, você já está totalmente quebrantado, irmãos. Esse é o poder que o louvor tem. O louvor tem o poder de quebrar cadeias, quebrar grilhões. E você vem para cá, como eu falei, entra de uma forma e sai totalmente diferente daquilo que você entrou. Parece que você tomou uma injeção de ânimo. E aí o diabo olha para vocês indignado, porque fala, eu não consigo. E não consegue mesmo, irmão. Eu profetizo isso sobre a mim, sobre a tua vida, que ele não vai conseguir nada sobre nós, porque nós fizemos uma entrega, entregamos a nossa vida para Deus. Deus, quando entregou o seu filho amado, não foi em vão, não foi em brincadeira o que ele fez por mim e nem por vocês, irmãos. Ele morreu pelos que ele nem conhecia. Ele entregou o seu filho, e ele entregou o seu filho por completo. E eu acredito que todos que aqui estão entregou a sua vida por completo. Eu creio, se alguém aqui ainda tem algo, eu tenho certeza que nessa noite Deus já está ministrando no teu coração. E eu creio que nessa noite você vai reconhecer que Deus é Deus na tua vida, e que você precisa rever os seus conceitos. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio nisso. A palavra dessa noite, irmãos, o pessoal gosta que tenha tema. Eu não sou muito de tema, mas eu creio que se tivesse um tema, o tema seria: desperta, desperta, desperta para você ser uma verdadeira entrega. Devemos nos despertar para verdadeiramente sermos uma entrega diante de Deus. Eu vou pedir para os nossos irmãos estar louvando, e eu queria, amados, que vocês pudessem estarem de pé e pudessem, nesses poucos minutos, o tempo está avançando, fazer uma reflexão da vida que vocês estão vivendo, e se há algo ainda que deva ser tratado, que você possa sair do seu lugar e vir até aqui ao altar, assim como a atitude que Ana fez, que ela saiu do seu lugar e foi até o templo de Siló. Lembra que eu falei? Para receber algo, primeiro tem que descer. Então, se você quiser receber algo, eu te convido a descer, eu te convido até aqui à frente, para você receber, porque eu creio, amado, que vocês irão receber.
Eu creio, amado, não estou aqui falando da minha boca, eu creio que Deus está me usando para falar com alguém aqui. E eu tenho certeza que se você tiver fé, e se assim você quiser, Deus vai fazer na sua vida. Não queira ser como aqueles 2 filhos do sacerdote. Não queira ser como Ofni e Finéias, aquele que fazia as coisas de qualquer jeito. Queira ser como Samuel, aquele que reconhecia e aquele que buscava de todo o coração. Eu quero te chamar até aqui à frente, amado, porque eu creio que nessa noite Deus está levantando Samuéis em nosso meio. Vamos estar louvando. Quem quiser pode sair do seu lugar, pode vir até aqui à frente. Vamos estar orando pela sua vida. Neste lugar, tu